Saiba agora tudo o que vai acontecer na novela Te Dou a Vida. A partir de agora, saiba bem antes com exclusividade tudo o que vai acontecer por completo. Alerta de spoiler, chamadas, resumos completos e tudo em primeiríssima mão. Nos conta também de onde você nos acompanha e não se esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. Nelson e Domingos falavam sobre sua próxima festa de aniversário e brincaram sobre sua idade. Domingos estava feliz com a perspectiva de ser avô, embora as coisas estivessem aquém do ideal entre Gina e Pedro. Nelson ainda estava chateado com isso, mas a conversa terminou em risadas. Domingos estava sem fôlego. Pedro percebeu isso e perguntou se ele estava bem. Domingos disse que sim e Pedro disse que ia devolver o carro de um cliente. Helena entrou no escritório de Eduardo e parou ao ver as fotos de Ernesto em seu painel como procurado. Ela entregou o ziploc e Eduardo perguntou se um especialista deveria examinar Dona Isabel para avaliar sua lucidez. Ele disse que era uma boa ideia e que o Dr. Ramírez cuidaria disso. Helena disse que iria com ele e o apresentaria como um membro da família, já que era conhecida como Madre Refúgio como nora de Dona Isabel. Ela olhou para a foto dizendo: "Não sei com quem fui casada, mas eles tinham um plano." Esther perguntou a Gina se ela precisaria de alguma coisa antes de ir entregar cupcakes a uma cliente. Gina recusou e agradeceu. Esther disse a ela para dizer a Pedro que o jantar estaria pronto se ele voltasse antes de que ela voltasse. Ela nunca sabe quando ele chega, fala então Gina. Alguém entregou na residência Garrito um pacote que estava endereçado a Pedro. Gina assinou e abriu quando o entregador saiu. Ela amaldiçoou a foto de Vitória moderada que incluía Nicolas e Helena. Ela o colocou de volta no envelope quando seu telefone tocou. Era seu pai se perguntando quanto custava os Garritos tê-la ali. Gina queria sair. Ela falou que Pedro não a amava e tudo com que ele se importava era aquela maldita mulher e o filho dela. Nelson a lembrou de que ela e Pedro estavam separados e ela não tinha direito sobre ele. Ela deveria ser grata a Esther por se oferecer para cuidar dela no momento como ela está. Ela disse que seria melhor perder o bebê, porque se ela não o tinha, por que diabos estava tendo? Nelson repreendeu-a e ela voltou a ser a mesma ao tentar evitar a culpa. Domingos voltou para casa com suas roupas de trabalho bem a tempo de ouvir Gina discutindo com Nelson ao telefone. Ela tinha acabado de dizer que seu bebê não era de Pedro quando ele então desabou no chão. Então, o Domingos derrubou algo no chão, quebrando, naquele processo de tentar se segurar. Ela correu para a sala como um navio e o viu no chão. Claro que o desespero tomou conta. Ela então tentou salvá-lo de alguma forma, mas sem resposta. Ela sacou o telefone do bolso e ligou para Pedro, para lhe dizer que voltasse imediatamente para casa. Ele disse a ela para chamar uma ambulância, o que ela fez. Pedro deixou o trabalho imediatamente. A mulher ao telefone deu instruções para que Gina pudesse então fazer o salvamento enquanto Augusto encontrava a Nelson. Eles correram como morcegos então atrás de resultados para poder salvar a vida de Domingos. Gina estava tentando fazer então o RCP e ficou cada vez mais nervosa. Esther chegou e tentou ajudar. A ambulância também chegou. Assim que o Pedro chegou e o Domingos estava na maca, Pedro ligou de seu carro para a loja enquanto dirigia para o hospital. Luciano mencionou que Domingos não estava bem na véspera e que o açúcar no sangue estava muito alto. Nelson chegou à casa dos Garritos e ela disse a ele que Domingos teve um ataque cardíaco. Ela estava então pirando e chorando, certa de que ele tinha ouvido o que ela disse sobre o bebê não ser de Pedro. Não é a culpa dela, a gente sabe, né? Ele perguntou em que hospital, ela disse a ele e ele disse que estava indo para lá. Ela deveria tentar se acalmar e ele mandaria notícias.
Pedro chegou ao hospital e encontrou Esther na sala de espera. O habitual, então, de sempre, né? Ela estava preocupada. Nelson chegou tentando ser otimista. Um médico veio dizer-lhe que Domingos precisava de uma angioplastia. Ele explicou o que precisava ser feito. Então, Esther perguntou se ela poderia vê-lo e o médico disse que eles não poderiam, pelo menos agora não, mas que ela como esposa sim. Ele foi informar a enfermeira. Samuel chegou. Eles informaram a enfermeira que veio chamar Esther para ir ao quarto de Domingos. Samuel se culpava pelo que havia acontecido na noite anterior sobre ele perder a bolsa de estudos. Nelson disse que era Domingos, que Domingos não cuidava de sua saúde. Pedro disse a Samuel para não se culpar. Esther entrou no quarto de Domingos e o encontrou inconsciente. Ela disse que ele precisava melhorar. Ele tinha muito pelo que viver e eles precisariam ficar juntos. Ela acariciou seus cabelos, lembrando de que essa era uma promessa feita por Deus, ficarem juntos. Sua voz já estava afetada pelas lágrimas. Ela continuou implorando para ele não deixá-la. Ela beijou sua testa, dizendo que a vida sem ele não tinha sentido. Ela perguntou se ele podia ouvi-la. Disse que precisava dele, que os filhos deles precisavam deles e dos netos. Ela continuou implorando para ele acordar. Ele começou dizendo o nome de Gina fracamente. Esther perguntou o que isso significaria. Um técnico entrou na sala do equipamento e ela sabia que tinha que sair. Ela implorou então a Domingos que fizesse e disse que o amava muito. Então, ela saiu da sala pedindo para que ele tenha vida, para que ele sobreviva. Rosa se ofereceu para pegar um café ou algo para comer, mas Samuel recusou. Ela tentou ser então tranquilizadora, dizendo que os homens como os pais eram como árvores que balançavam, mas não podem ser derrubadas. Ela perguntou sobre a escola e ele disse que iria escrever em outro lugar. Ele tinha medo de não corresponder à expectativa dos outros. Ela disse para não se preocupar porque ele é muito inteligente. Ela parecia estar flertando com ele. Desesperada, Gina liga para Pedro para uma atualização. Ela estava em pânico, né? Também como não ficar. Pedro repetiu as palavras do médico. Então ele não vai morrer? Perguntou ela, o que fez Pedro perguntar. Por que é que estás a perguntar-se isso? Você quer que ele morra por acaso? Ele ficou chocado. Ela se desculpou apressadamente, dizendo que havia explicado mal. Isso não surtiu o efeito desejado. Ele perguntou, o que você fez, Gina? Ela estava nervosa quando ele encerrou a ligação. Gabriela ligou para Samuel, querendo conversar com ele sobre algumas coisas. Ele disse aqui onde estava e por quê. Ela perguntou sobre Domingos e ele disse que era ruim. Depois explicou o que os médicos estavam fazendo. Ela perguntou se ele gostaria de que ela fosse com ele e ele disse que todos estavam lá nomeando todos menos o nome de Rosa. Ela então disse para ligar se ele precisasse dela. Quando ele encerrou a ligação, Rosa perguntou por que ele era tão frio com ela e ele disse que eles haviam terminado. Enquanto ele se afastava, ela parecia pensar que poderia trazê-lo de volta para sua vida. Nicholas adormeceu no final do filme. Sua cabeça repousava em um travesseiro no colo de Helena. Ernesto perguntou então quanto a tudo que estava acontecendo a Helena, mas parecia que nada tinha efeito. Ela estava então desligada totalmente. Helena perguntou se ele havia Nicholas para o quarto e ele obedeceu. Ele pegou Nicholas e saiu de casa com cuidado para não acordá-lo. Ele estava um pouco além de ouvir quando o telefone de Helena tocou. Deve ter sido Gabriela contando a ela sobre Domingos, porque ela então ligou para Pedro. Nicholas acordou enquanto Ernesto estava prestes a colocá-lo na cama. Ele sabia que havia perdido o final do filme. Ernesto disse que ele poderia assistir em outra hora, já era tarde. Ele tirou os sapatos do filho e disse que ajudaria a colocar o pijama.
Pedro contou a Helena o ocorrido e que aguardavam notícias do médico. O médico apareceu e deu-lhes a trágica notícia. Nelson começou a chorar encostado na parede. Esther disse: "Não pode ser, não pode." Começou a chorar enquanto Pedro e Samuel ficavam ao seu lado e abraçavam a mãe inconsolavelmente todos. A triste notícia é que Domingos não resistiu e chegou a falecer. Infelizmente, essa é uma das cenas mais tristes de toda a novela Te Dou a Vida, que é a morte de um personagem muito bom e carismático como o nosso querido Domingos. Helena liga para Pedro, fica sabendo da notícia e fica muito triste por ele. Ela não ousa sair de casa, porém para ficar com ele porque Ernesto está lá. Ela diz que o ama e eles conversam sobre a grande perda. A família Garrito tem que fazer escolhas difíceis sobre o funeral agora. Nelson volta para casa para dizer a Gina que Domingos não sobreviveu. Ela começa a chorar e se culpar e realmente está extremamente chateada e se sente culpada. Mas também é tudo sobre ela. Mas de novo, finalmente suas mentiras implacáveis estão alcançando-a. E na pessoa menos merecedora e mais solitária como o pobre Domingos. Ela não consegue parar de chorar e de se culpar. Nelson, eu acho, quer que ela vá ao funeral e também conte suas mentiras. Helena conseguiu escapar de casa o tempo suficiente para ver Pedro dar-lhe um abraço e oferecer algumas palavras de conforto. Eles falam sobre como Nicolas gosta muito do amigo, o José de Horácio, e como Pedro fica consolado por pelo menos Nicolas ter conhecido seu avô por um pequeno tempo. Enquanto isso, Helena precisa ir embora. Ela e o Pedro têm mais alguns beijos lacriminosos e também de "eu te amo". O funeral. É triste demais e distante de uma forma sem nenhum abraço. Eu li, gente, que o que está acontecendo no mundo impediu que os atores derem um abraço normal e de conforto. Então, se vocês não estão vendo o abraço, o apego, é porque surgiu justamente no tempo em que aconteceu as coisas que estão acontecendo no mundo. Infelizmente, não podemos citar o nome, porque senão há bloqueio no vídeo. Continuando então falando sobre nossa novela, Nelson parece estar usando uma jaqueta preta tipo blusão. Sabemos que ele tem ternos muito bonitos, mas acho que não de preto. Todo mundo aparece lá, até mesmo Lolita, a jovem médica que primeiro diagnosticou Domingos. Gabi também aparece brevemente. Gina não pode vir, o que se torna então um alívio. Esther diz a Nelson que não sabe o que vai fazer sem Domingos. Nelson fala sobre todas as suas memórias e como eles estiveram juntos durante todos os acontecimentos de sua vida, como quando Domingos se casou com Esther, quando seus filhos nasceram e quando a esposa de Nelson também morreu. Meu único amigo verdadeiro, ele diz em meio às lágrimas. Gina está em casa tentando dizer a si mesmo que não foi culpa dela, que ela já estava então... como podemos dizer, se recuperando das coisas ruins que ela fez. Mas ela também diz a si mesma que ele também estava muito errado, estava muito doente, ele não se cuidava. Mas ela sempre volta para a culpa que ela o matou. Ela está parecendo cada vez mais desequilibrada. Ela imagina que houve alguém na casa, ela fala consigo mesma, implorando a Domingos que a perdoe. Gabriela chega no funeral, primeiro vai para Samuel, depois para Esther. Esther quer que ela se sente com ela, Rosa não parece muito satisfeita. No café da manhã, uma Helena subjugada, triste, aparece. Ernesto pergunta por que ela não é tão específica. Quando ele sai, ela conta a Nicolas que o pai de Pedro morreu e que Pedro está muito triste. No funeral, Nelson lembra de uma história engraçada com Domingos em Acapulco que eles contam para os caras lá da garagem. Todos eles riem e se lembram de bons momentos, o que é uma coisa muito saudável de se fazer. Gina liga para Esther para oferecer condolências e explica que ela não pode estar lá porque não se sente bem. Esther agradece ao telefonema e diz o quanto Domingos se preocupa com ela. Ele até disse o nome dela no hospital. Horácio e Mônica chegam no funeral e Horácio tem algumas coisas boas a dizer sobre Domingos.
que ele se lembra de como conheceu, como eles se tornaram amigos e fala sobre como ele era um cara incrível. Ele é apresentado a Esther e oferece palavras mais reconfortantes. O padre sai para realizar o serviço. Deve estar então recitando algo da Espanha porque usa a palavra vosotros, que nunca ouço nas novelas mexicanas. Helena pode comparecer com Nicholas, talvez porque o Ernesto esteja em horário de trabalho. Pedro fica muito feliz em ver Nicholas e o carrega nos braços. Acho que a regra sem braços durante a filmagem não se aplica a Nicholas. Nico diz que não sabia que José, no caso o Domingos, também era Domingos. Então ele fala com Esther, o que realmente a anima por um momento. Pedro agradece a Helena por trazer Nicholas e ela diz que Nicholas queria vir. Logo depois, Horácio, Helena, Gabriela, Nicholas e um dos outros amigos têm que ir embora. Nicholas é novamente levado por Pedro. Diz a Pedro para não ficar triste porque o papai dele agora está no céu. Ele também diz a Pedro que o ama muito.